O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou mais cedo também aqui para a imprensa, fez os grandes anúncios do dia sobre a votação do projeto da dosimetria e falou também sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, que ele já ultrapassou o limite de faltas, que é irreversível e que a mesa diretora da Câmara dos Deputados vai analisar isso. Ele vai ter um prazo de 5 sessões para poder se defender, apresentar a sua defesa, mas que a situação dele já é irreversível e que isso não vai passar pelo plenário. Lembrando, isso é algo que vai ser definido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, isso porque a cassação dele se dá por faltas e não por qualquer outra questão, como é o caso de outros deputados, como a deputada Carla Zambelli, que foi condenada no Supremo Tribunal Federal e que vai ter o seu caso analisado aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Tem a Carla Zambelli, o Alexandre Ramagem, né, e também o Glauber, né, Camila, que vão... os três, segundo eu apurei aqui, também vão perder os mandatos neste ano para que se limpe essa pauta para o ano que vem, né, se começar do zero. Você falou aí do PL do devedor contumaz, eu queria só reforçar aqui que essa não é uma pauta de interesse do Centrão. Então, vamos acompanhar se eles vão colocar para votar isso ou não. É um projeto que o governo, né, insiste em aprovar, porque diz que isso vai ajudar, né, a você combater esses grandes sonegadores do país, mas o Centrão não gosta muito desse assunto não, e vamos ver se vão aprovar, né, Camila? Esse tema aí não é muito consenso aí na casa, né? Mas vamos focar aqui na questão da quase anistia, digamos assim, que eu acho que é o que todo mundo que está acompanhando quer saber. Como é que está no Senado isso? Saiu um acordo entre o Alcolumbre e o Hugo Motta para que esse assunto não empaque aí depois da votação na Câmara? Olha, Andresa, o que foi conversado desde antes, o que já estava sendo dito aqui, era que esse projeto só seria votado aqui quando houvesse uma sinalização clara lá do Senado de que o projeto passaria, de fato, para não acontecer o que aconteceu com outras pautas, como, por exemplo, a PEC da blindagem. Hoje, mais cedo, quando o Hugo Motta terminou essa coletiva, nós conversamos com ele rapidamente, perguntamos se já tinha uma sinalização de Alcolumbre para que o projeto fosse votado, e ele disse que ainda não tinha nenhuma garantia. Falou algo no sentido de que não se tinha essa garantia de que seria votado lá. Mais tarde, um pouco, Paulinho da Força, que é o relator do projeto, eu vou continuar, porque só explicando para quem está nos assistindo, quem está falando aqui, quem está inclusive ocupando o lugar do presidente da Câmara dos Deputados aqui na mesa é o Glauber Braga. E eu vou sair um pouquinho aqui da frente para vocês conseguirem acompanhar e ouvir o que ele está falando. Ele está prestes a ser cassado. Vou explicar aqui para quem nos assiste, Andresa e Rafa, o que está acontecendo é que o deputado federal, Glauber Braga, que está para ser cassado por conta de um processo que ele já enfrenta há algum tempo, vai ter esse processo dele analisado aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas o que ele acabou de dizer é que ele vai obstruir a casa, os trabalhos da casa, que ele não vai sair ali da mesa diretora, então ele pretende de fato obstruir essa votação hoje como forma de protesto por conta do fato de que vão pautar a sua cassação aqui na Câmara dos Deputados. Pois é, Camila. De novo, né, o Glauber Braga agindo aí como uma criancinha birrenta, né, e não enfrenta um processo contra ele, né? Vamos lembrar que lá atrás ele ficou, acho que semanas, né, Camila? Não sei se a tua memória está melhor que a minha, em greve de fome, para que não fosse pautado, e o Hugo Motta acabou retirando isso ali da agenda para a gente não ver, não acompanhar aqui um problema maior aí, né? Porque o deputado ficou um tempão, o governo chegou até a mandar representantes para dentro do Congresso preocupado aí com os efeitos dessa greve de fome na saúde do deputado, né? E agora é isso de novo, né, Camila? Exatamente, Andresa. E só explicando um pouco do porquê também isso está acontecendo, a gente conversou um pouco mais cedo com a Sâmia Bonfim, que é deputada federal também, esposa de Glauber Braga, e ela estava reclamando, dizendo que eles foram pegos de surpresa com essa decisão de a cassação dele, o processo de cassação dele, ser pautado agora já, porque naquela época, quando ele fez a greve de fome, Motta disse que haveria um aviso anterior à decisão de pautar esse projeto, que seria avisado, mas ela disse que eles foram
foram pegos de surpresa, que eles acabaram descobrindo só na reunião de líderes partidários que aconteceu hoje mais cedo, e isso porque o processo vai ser pautado, essa análise da cassação dele vai ser pautada ou amanhã ou quinta-feira, então eles não teriam tempo hábil para resistir a essa decisão ou para se articularem politicamente, Andresa. Que é uma inverdade, né? Porque esse processo dele já está há muito tempo na pauta, então para quem está chegando agora, Camila está mostrando que o deputado Glauber Braga, ele invadiu, né, a mesa da Câmara dos Deputados, sentou ali na cadeira do Hugo Mota, agora virou moda, né, aí na Câmara, e disse que não vai sair dali enquanto não tiver uma decisão de que o processo de cassação do mandato dele não será pautado. Então, nesse momento, vai ter um problema aí para o presidente da Câmara, né, saber como é que vai fazer. Sabe o que precisa daí, Camila? Botar um buraco embaixo, que nem aqueles que tem no teatro, aí aperta um botão e a pessoa cai ali quando resolver sentar na cadeira do presidente da Câmara, porque virou agora essa palhaçada ali na casa, né, de que quando as pessoas são contrariadas, elas desrespeitam qualquer institucionalidade ali do poder e sentam na cadeira do presidente. Então virou um país da chantagem, se não fizer o que eu quero, daqui eu não saio, daqui eu vou te ameaçar. É o Flávio ameaçando, agora é o Glauber ameaçando. Eu vou passar aqui para o Rafa rapidinho, Camila, que ele vai explicar para a gente, afinal, por que o Glauber Rocha pode perder o mandato de deputado federal, para ver se a gente lembra dessa história. Por que foi votado agora, né? A Camila está dizendo aí que a deputada Sâmia Bonfim, que é namorada do Glauber, está reclamando, né? Porque isso agora, porque eles resolveram limpar a pauta. Então, se vai votar a cassação da Carla Zambelli, do Alexandre Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, por que vão deixar do Glauber para depois? A esquerda não é diferente da direita, que não é diferente do centrão. Hugo Mota está dizendo isso bem claro, vai dar tratamento igual para todo mundo, né? Vamos lá, Rafa. Vou aproveitar aqui, eu abri uma matéria da Evelyn Paola e da Letícia Pili, são repórteres aqui da nossa editoria de Brasil, explicando exatamente não apenas os motivos que podem levar à cassação de Glauber Braga, mas também dos outros deputados. Hoje pode ser votado, né, foi colocado na pauta pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, os casos do deputado federal Glauber Braga e também da deputada federal Carla Zambelli. No caso do Glauber Braga, ele foi julgado, vai ser julgado pelos colegas por conta de uma acusação de quebra de decoro parlamentar, por conta de uma briga que ele teve com um militante. Essa briga foi inclusive filmada, se a nossa produção puder, a gente pode até procurar esse vídeo para trazer para vocês e mostrar um pouco depois, mas hoje essa briga aconteceu na Câmara dos Deputados e ele foi então, né, acusado de quebra de decoro parlamentar. No caso da Carla Zambelli, é porque a Carla Zambelli é condenada pelo Supremo Tribunal Federal da mesma forma que o Alexandre Ramagem. A Carla Zambelli está presa na Itália, Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos. Ele está considerado foragido pela Justiça lá nos Estados Unidos. O caso específico do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos, ele pode ser cassado, na verdade, por faltas. E nesse caso dele, segundo a assessoria da Câmara dos Deputados, a decisão vai ser da mesa diretora. Então não há prazo para assinatura desse ato, especificamente do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então a votação hoje tem a ver com a Carla Zambelli e também com o Glauber Braga, que está nesse momento, não acredito que ele ainda está falando ali na tribuna, no lugar do presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, e a gente continua vendo aí que essa votação, que é considerada tão importante para a oposição e que também é problemática para o governo, mas a Câmara parece ainda bem esvaziada, parece não, está bem esvaziada, e eu aproveito que a gente está vendo essa cena e diante de tantos apelos da oposição para que esse projeto seja votado, por que a casa ainda parece estar assim? Existe alguma explicação para isso? E por que a gente pode dizer que essa votação acontecer hoje pode ser uma derrota para o governo? Não sei se a Camila aí tá aí com a gente. Camila, ela vai voltar, gente? Enquanto a gente não traz a Camila de volta, é uma derrota para o governo, né? Principalmente a questão da pré-anistia, a quase anistia, vamos dizer assim, porque o governo, né, não quer que esse tema, se bem que o Lula em algum momento ele até falou da questão da dosimetria da pena, esse assunto acabou ganhando um pouco mais de corpo naquele caso da Débora do Batom, né, que ela pichou a estátua da Justiça que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, perdeu o mané e ela usou um batom para isso, e o ministro Alexandre de Moraes puniu, né,
sentenciou a Débora com acho que 17 anos de prisão, muito desse tempo em regime fechado. Isso acabou sendo uma bandeira ali dos bolsonaristas, porque se tirou facilmente, né, esse batom ali apenas com água e sabão. Ela usou uma frase que havia sido dita pelo então ministro Luiz Roberto Barroso, né, quando os bolsonaristas o provocaram ali, num dia que ele estava caminhando na rua, e ele disse: perdeu o mané. Isso acabou virando ali, né, um atestado, segundo a oposição, de que o ministro Supremo ajudou, né, a eleger, né, o Lula e a derrotar o Jair Bolsonaro. É claro que o ministro entendeu que ela estava ali pichando, né, um símbolo do judiciário, mas isso gerou muita polêmica. Muita gente que nem gosta do Bolsonaro acabou criticando o ministro Alexandre de Moraes. Ele deixou ela cumprir a pena em casa, mesmo assim ela pegou uma condenação bastante grande. Então isso acabou pautando essa discussão, e na época o presidente Lula até deu uma declaração, depois se a produção puder encontrar, um pouco favorável a essa questão da redução da pena. Então não dá para dizer, olha, eu acho que o Hugo Motta voltou para a cadeira, né? Ah não, é o Glauber, né, que está ali, faltou o óculos aqui. Vamos ver quem é que vai chegar ali para convencê-lo a sair dali, da cadeira. Acho que do lado dele ali é o ex-ministro do esporte do governo Lula, né? Isso. Vamos ver quem é que vai conseguir eu acho que até tirá-lo de lá. Importante, você falou nesse caso, né, de que parece que agora todo mundo que se irrita senta na cadeira do Hugo Motta, lembrando que esse primeiro momento que aconteceu em agosto foi exatamente porque a oposição queria que a votação da anistia acontecesse. É verdade. Vocês devem lembrar, o Bem pessoal, lembrado. os opositores ali com papel na boca, né, dizendo que estavam sendo silenciados. E deixou o Hugo Motta bem chateado. Sim, teve aquela cena clássica do Sóstenes correndo pela Câmara dos Deputados para falar com Lira, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, houve toda uma discussão ali, inclusive do poder do Hugo Motta, foi colocado em xeque, né, porque estavam tomando o espaço dele. É verdade. Esse dia foi mais um dos dias muito animados na República em 2025. Né? Lamentável, né? Um dia marcante. A gente está vendo ali, ó, agora a polícia legislativa está se aproximando ali. Vamos ver se eles vão tirar. Vou explicar para vocês, cadeira. Vamos lá, Camila. E Rafa, o que está acontecendo aqui. A polícia legislativa chegou aqui no plenário da Câmara dos Deputados e eles começaram a evacuar o plenário. O próprio Glauber falou isso, que começaram a evacuar. Agora a gente vê algumas pessoas chegando, mais deputados chegando, mas eles estavam fazendo um esforço de evacuar aqui a Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara dos Deputados, que é onde o Glauber Braga faz o seu protesto. Ele ocupa a mesa da Câmara. A gente também está sendo retirado nesse momento aqui de onde a gente está. Nós estamos aqui na galeria da Câmara dos Deputados, de onde a gente consegue fazer essas imagens, mas a Polícia Legislativa também está retirando a imprensa que está posicionada aqui. Eles vão retirar todo mundo para evitar qualquer confusão aqui dentro do plenário. Mas a gente ainda consegue ver ali, Rafa e Andresa, alguns líderes. O líder do PDT, por exemplo, Mário Eringer, está aqui dentro da Câmara dos Deputados. A gente consegue ver também alguns deputados próximos do Glauber conversando com ele. E a gente vai continuar aqui transmitindo as imagens para vocês. Vamos precisar nos retirar, reposicionar aqui. Mas o que acontece agora é uma reviravolta, né? Porque esse projeto seria votado a qualquer momento, o projeto da dosimetria, mas por conta da decisão de Hugo Motta de pautar a cassação dos deputados amanhã e quinta-feira, a gente teve essa reviravolta por conta do protesto de Glauber Braga. Bora. Tá bom, Chilo, acho que eu quero. Licença pro Chilo. Por favor. Olha lá, então, uma confusão agora ali na Câmara dos Deputados, né? A gente está acompanhando aí, a Camila tá lá narrando pra gente. A Polícia Legislativa, né, que é a polícia que pode atuar dentro do Congresso, ela está esvaziando o plenário da Câmara dos Deputados, porque o deputado Glauber Braga, que é do PSOL, do Rio de Janeiro, ele tá... É do Rio de Janeiro? Agora confundi, isso é Rio de Janeiro. Vê para mim aí, por favor, Rafa. O Glauber Braga... PSOL do Rio de Janeiro. E sentou ali na cadeira do presidente da Câmara, do Hugo Motta, disse que dali não sai, porque o Hugo Motta decidiu pautar o pedido de cassação do mandato do Glauber Braga. O Glauber Braga teve uma discussão com um militante ali da direita,
na Câmara dos Deputados e, por isso, houve uma representação contra ele no Conselho de Ética da Câmara. A representação foi aprovada. Então, essa etapa, né, já foi cumprida, né, há um pedido já aprovado de cassação do mandato dele que precisa ser referendado ou não pelo plenário da Câmara. O deputado Hugo Motta, que decidiu limpar essa pauta, a pauta da confusão, vamos dizer assim, agora no final do ano está pautando o projeto da redução da pena, né, do pessoal aí dos golpistas, vamos dizer assim, e também vai tirar da gaveta a cassação do mandato da Zambelli, do Alexandre Ramagem, do Glauber Braga e do Eduardo Bolsonaro. O Glauber Braga não gostou nada dessa história, sentou ali, invadiu, né, a mesa da Câmara, certamente vai ser punido com mais rigor ainda pelo Hugo Motta, que já disse que não aceita esse tipo de ato antidemocrático, né, que é você sentar na cadeira do presidente e dizer que você não vai sair de lá enquanto não façam o que você quer, né, que na verdade ele não quer que isso seja aprovado. Então a Polícia Legislativa esvaziou ali, segundo a Camila estava mostrando pra gente, o plenário da Câmara, inclusive retirou, né, a imprensa que estava ali cobrindo, e possivelmente eles vão tirar o Glauber Rocha ali na força ali da cadeira do Hugo Motta, né, porque é assim que se faz. Também é uma tentativa de dar ali um golpe, né, Rafa? Você concordando ou não com a cassação, é preciso que se respeite o processo democrático, é isso que a esquerda tanto pede, mas nem sempre é isso que a esquerda cumpre. Eu tinha pedido para a produção o vídeo que ensejou, né, esse pedido de cassação do mandato do Glauber Braga. A gente já tem esse vídeo, já temos, produção? sim. Vamos mostrar então. Vamos mostrar? Deputado, né? É, o que tirou é tanto deputado. Vai sair com o pé na bunda. Deixa esse babaca aparecer em cima da cena, Glauber. Deixa não, que é isso? Deixa não, Glauber. Deixa o pé na bunda. Aparecer em cima de você. Deixa, Glauber. Deixa, Glauber. Tá lá. Ele quer. É o que ele quer.